Bom, agora a gente vai ver como que se parece um comutador de pacotes, tá? Um dispositivo que faz encaminhamento de pacotes, a gente chama de comutador de pacotes ou switch. O que ele faz? E a gente pode dividir equipamentos desse tipo em duas categorias: switches Ethernet ou roteadores de protocolo IP, que é o protocolo da internet. E como que funciona a verificação dos endereços, né, dos endereços de destino, tanto no caso do protocolo Ethernet, que tem os equipamentos que a gente chama de switches, que trabalham no nível dele, né, nível de camada de enlace, ou nos roteadores que trabalham com o protocolo IP, camada de rede. Então a gente vai olhar aqui para um modelo de um comutador de pacotes genérico, pode ser tanto um switch Ethernet quanto um roteador IP. O que acontece? Chega nele um pacote que contém dados, um cabeçalho. Ele vai olhar para o endereço de destino, geralmente. Pode olhar para outras informações também, mas geralmente a informação mais importante para ele é o endereço de destino, que está aqui dentro desse cabeçalho H. Vai consultar uma tabela de encaminhamento. Essa tabela vai dizer o número de um enlace de egresso. O que é isso? É basicamente o número da saída para onde esse pacote tem que ser encaminhado, qual saída desse switch que ele tem que ser encaminhado para ele chegar mais próximo desse destino. Ele vai possivelmente atualizar esse cabeçalho, às vezes é necessário atualizar informações dele, e vai para uma fila na saída correta. Essa fila é implementada usando memória. Então aqui a gente está olhando para um switch de 3 portas, geralmente as portas atuam tanto como entrada quanto como saída. E aí vamos supor que cheguem aqui simultaneamente 3 pacotes em cada uma das portas. Aí a gente vai marcar cada um desses cabeçalhos com uma cor e a gente vai falar que essa tabela de encaminhamento vai olhar se o cabeçalho for aqui, não sei se isso aqui é laranja, se é vermelho, e vai passar para essa saída aqui que tem a mesma cor. Se ele for esse azul marinho aqui, ele vai passar para essa saída de mesma cor. Então, o que o switch faz é olhar para esse cabeçalho, consulta a tabela e daí ele sabe a porta correta que ele tem que usar como saída. E aqui nas portas de saída que tem nas filas. Como que funciona o processamento de pacotes por um switch Ethernet? Tá? Então, o switch Ethernet é um equipamento que foi criado para a gente poder juntar basicamente vários cabos de rede como se todas as máquinas estivessem no mesmo cabo. Então, o Ethernet é um protocolo que tem até uma história interessante. As primeiras versões dele eram um grande cabo coaxial e daí você podia cortar esse cabo coaxial no meio e colocar um computador novo, né? Colocava um terminal lá anexado, todos na mesma malha e no mesmo condutor central. Então a gente passava um cabo coaxial por um prédio todo, o mesmo cabo, e ia adicionando máquinas penduradas nele. Depois o padrão foi melhorado e hoje a gente usa um cabo que sempre tem só duas pontas, né? Tem uma ponta que liga em um computador e uma ponta que liga em outro computador ou geralmente num switch Ethernet, que é um equipamento de rede. A gente pode ligar várias coisas nele. Mas ele continua se comportando como se estivessem todos no mesmo cabo. Foi feito de forma a ser retrocompatível com isso. E daí como que ele consegue essa retrocompatibilidade? Então ele precisa ser algo que funcione com um aprendizado automático, que se ele precisar ser configurado,
ele não vai ser retrocompatível com essa situação que acontecia lá no começo do padrão, que se simplesmente ia pendurando computadores num cabo e eles iam funcionando. Como que ele implementa isso? Então ele examina o cabeçalho de cada quadro. Quadro é o nome que a gente dá para um pacote quando ele se encontra lá na camada de enlace, que é a camada na qual o protocolo Ethernet atua. E nesse cabeçalho vai ter um endereço de destino Ethernet, que também é chamado de endereço MAC de destino. Se ele tiver na tabela de encaminhamento do switch, então encaminha esse quadro para a porta correta que está especificada lá na tabela. Só que veja, essa tabela não é configurada manualmente, ele precisa aprender como fazer isso. Como que ele faz isso? Então, se esse endereço de destino não estiver na tabela, ele vai fazer o melhor que ele pode fazer, que é mandar esse quadro para todas as portas de saída. Mas vejam, ele não precisa mandar de novo pela mesma porta pela qual ele chegou. Você voltar pelo mesmo caminho que você chegou não vai te deixar mais perto do destino, né? Então, é um erro, né? Sempre você encaminhar uma carta, um pacote, pelo mesmo lugar de onde ele chegou. Às vezes acontece, né? Nos Correios já aconteceu comigo. Já aconteceu de um pacote meu sair de Indaiatuba e ir para São José do Rio Preto e voltar de São José do Rio Preto para Indaiatuba. Por quê? Porque puseram o pacote no carro errado. Mas na rede não é para isso acontecer, né? Se acontecer é um erro, né? Então, geralmente a gente não quer mandar para um switch e voltar desse switch para o mesmo switch. Então, por isso que a gente não manda de volta pela mesma porta na qual ele chegou. E como que a gente faz para otimizar esse negócio, para a gente entrar poucas vezes nessa situação 3? Sempre que passar um quadro pela gente, a gente vai olhar para o endereço de origem dele, para o remetente, source address, tá? Então a gente não está olhando mais para o destinatário. Aqui tudo a gente estava olhando destinatário. Aqui a gente vai olhar para o remetente. Se tiver um remetente, um certo remetente, num quadro que chegou da porta de número 1, a gente sabe que a gente consegue alcançar essa pessoa, né, essa máquina, pela porta de número 1. Então a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, a máquina A, chegou um pacote da máquina A pela porta de número 1. A gente sabe que se alguém quiser mandar algo como destino à máquina A, a gente tem que usar a porta de número 1. A partir do momento que chegar um pacote remetente máquina B pela porta de número 2, a gente sabe que a máquina B pode ser alcançada por meio da porta de número 2. E daí pode-se provar que se a gente montar uma rede em formato de árvore, veja, não pode ser um grafo com ciclos. No grafo com ciclos a gente não garante isso. Pode acontecer de um pacote ficar circulando sempre no ciclo e não sair. Então, se a gente montar uma rede em formato de árvore, tá? Um grafo que não tenha ciclos, esse algoritmo aqui garante que a gente aprende o caminho correto para os destinatários, né? Quando eles mandarem pacotes para a gente como remetentes. Já o roteador um roteador do protocolo IP, né? Um roteador da internet, ele trabalha de forma diferente. Ele tem um funcionamento mais complexo do que o switch Ethernet, mas por outro lado ele consegue trabalhar com redes quaisquer, não precisa ser uma árvore, pode ser um grafo genérico. Tá? Então, o protocolo IP, ele geralmente vai ser encapsulado dentro de Ethernet ou de um protocolo de camada de enlace, então ele vai acabar passando pela camada de enlace de qualquer forma, e essa camada de enlace vai verificar se aquele quadro, né, pertence mesmo a esse equipamento de destino, né?
Você pode ter vários equipamentos no mesmo enlace. Se pertencer, beleza, ele processa. Aí agora olhando para a funcionalidade da camada de rede mesmo. Ele vai olhar para a versão do protocolo IP e para o tamanho do datagrama. Porque esse pacote ele pode estar utilizando o protocolo IP versão 4 ou o protocolo IP versão 6. Tá? Versões anteriores a 4 nunca foram adotadas largamente, né? Então a gente não encontra por aí. A versão 5 foi simplesmente pulada, né? O pessoal resolveu pular e a versão posterior, a versão 4, que foi lançada, foi a versão 6. Então a gente tem que olhar a versão para saber o formato do cabeçalho, né? Os cabeçalhos têm formatos diferentes dependendo da versão. Aí a gente vai decrementar um campo que tem no cabeçalho, que é o TTL, Time to Live. E daí a gente vai atualizar esse cabeçalho IP com o novo TTL, e consequentemente o checksum que tem lá no cabeçalho IP vai ter que ser recalculado também. Aí a gente vai verificar se depois de decrementar esse TTL chegou no valor 0. Tá. Porque se ele tiver chegado no valor 0, a gente tem que basicamente devolver esse pacote para o remetente. Basicamente como a gente estivesse falando, ó, esse pacote aqui passou pelo número de roteadores máximo pelo qual ele podia passar, então não conseguiu ser entregue, então devolve. Qual que é o propósito disso? Evitar que no caso de configuração mal feita em algum ponto na internet, esse pacote fique circulando pela internet eternamente. Então a gente vai ter um limite, por exemplo, pode passar no máximo por 30 roteadores da internet, senão desiste de entregar. E o outro propósito é servir para diagnóstico. Então aquelas ferramentas, por exemplo, Traceroute, que a gente viu lá atrás, como que ele funciona? Ele envia com TTL, depois com TTL mais 1, depois com TTL mais 2, e daí ele consegue fazer parar em cada um dos roteadores do meio do caminho para poder saber qual caminho que está sendo percorrido pelo pacote. Bom, uma vez tratada essa questão do TTL, se o endereço IP de destino, né, IP Destination Address, estiver na tabela de encaminhamento, encaminha para a porta de egresso correta, né, para chegar no próximo salto. O próximo salto é o nome que a gente dá para o próximo roteador no qual esse pacote vai bater, né, para chegar um pouco mais próximo do destino. E daí ele passa a responsabilidade para a camada de enlace de volta, no caso se for Ethernet, né, ele vai ter que olhar o endereço de destino Ethernet desse roteador, qual que é, ter que determinar isso. Para ele fazer isso é utilizado um protocolo auxiliar do protocolo IP que chama ARP, ou no caso de IPv6 o NDP, que é Neighbor Discovery Protocol. E daí ele vai criar um novo quadro Ethernet, né, com esse datagrama IP dentro e enviá-lo. Então, quais que são as operações básicas que são realizadas, né? Localização do endereço numa tabela e encaminhamento. Então, aqui um exemplo com o Ethernet, né? Ethernet usa endereços que tem essa cara, são 6 bytes aqui. E daí para cada um desses endereços vai ter uma porta correspondente, né? Que é a porta no qual foi visto pela última vez vindo um quadro cujo remetente era esse endereço aqui. Bom, como que a gente pode fazer para armazenar isso de forma que a gente consiga localizar? A gente pode, por exemplo, guardar os endereços numa tabela hash. E daí a gente pode fazer uma busca pelo endereço exato lá na tabela hash. Já com o protocolo IP, a situação é um pouco mais complexa, que aí a gente não vai ter mais o endereço exato aqui, né? Todos os 6 bytes fixos.
Quando a gente fala de protocolo IP, a gente vai ter partes do endereço que a gente vai deixar variar. Então, por exemplo, a gente pode ter entradas desse tipo, 127.43.57.99. Aí envie para esse roteador aqui que tem esse endereço IP. Aí se for qualquer coisa iniciando em 123.66.44, envie para esse. Então aqui o último octeto, né, desses 4 que compõem o endereço IP, a gente está deixando variado, deixando ser qualquer valor que seja, tem que encaminhar para esse mesmo roteador. E aqui, mantendo fixo só os 2 primeiros. Então, aqui a gente tem um problema que a gente não consegue usar uma tabela hash. A gente não tem um valor exato, a gente tem vários valores que podem cair nessa mesma entrada da tabela. Então, a busca na tabela é um casamento com o maior prefixo, não um casamento exato. O que significa casamento de maior prefixo? A gente pode ter um problema maior ainda, que é a gente ter, por exemplo, aqui 123.x.x.x. Poxa, aí casa com esse ou casa com a entrada 123.x.x.x? Então a gente vai casar com a entrada que for mais específica. Se a gente tiver um endereço que começa com 123.6644, vai casar com essa. Senão ela pode casar com a entrada mais geral, que é 123.x.x.x. Então vai casar com o maior prefixo, com a entrada que especifica o maior número de bits determinado no endereço. Como que a gente pode implementar isso, né? Então a gente tem que, de alguma forma, ordenar esses prefixos aqui de forma que os prefixos mais específicos fiquem dentro dos menos específicos, né? Então se a gente quer localizar esse endereço aqui, 65.14.24.120, ele vai acabar vindo para cá, só tem esse prefixo aqui que casa com ele, né? Mantém os 8 primeiros bits fixos e o resto pode variar. Se a gente quiser casar com esse, aí a gente já tem aqui um problema, porque a gente tem um mais geral aqui, que é esse 128.9 qualquer coisa, né? Aqui esse 16 significa que só os 16 primeiros bits são fixos, os outros podem variar. Dentro dele a gente tem outras faixas, né, outros intervalos de IP que são mais restritos, que são só parte desse intervalo aqui. Então a gente tem que casar sempre com o mais específico. Como que a gente pode implementar isso de forma eficiente? Uma forma que é bastante utilizada são as trees. As trees são um tipo de árvore especial em que a gente vai colocando aqui entradas que podem ser buscadas consumindo um ou mais bits do valor que a gente está procurando. Então, suponha que a gente está procurando esse valor 00001. Então, a gente vai aqui pelo ramo esquerdo, depois esquerdo, depois esquerdo, depois esquerdo, depois direito, correspondendo aqui aos bits que a gente está querendo seguir. 0 para a esquerda e 1 para a direita. E assim a gente consegue distribuir todos esses valores aqui nessa estrutura. Claro que a gente poderia agregar aqui mais de um bit no mesmo ramo, né? Se a gente tivesse vários bits que fossem constantes para diferentes valores aqui dessa tabela. Uma outra forma de se implementar isso, que é bastante usada em hardware, é a TCAM, que é a Ternary Content Addressable Memory. É uma memória que é bastante parecida com alguns tipos de memória cache de processador. Então, se vocês lembrarem de quando vocês fizeram arquitetura de computadores 1, vocês vão lembrar que a gente tinha cache de mapeamento direto, que funcionava tipo uma hash table, mas essa cache podia ter várias vias, né? Que aí a gente fazia um mapeamento que a gente chamava de associativo,
que daí ele conseguia casar, né, fazer a comparação em um único ciclo com vários valores diferentes que tivessem lá na memória. É uma memória parecida com isso, a implementação em hardware é muito parecida, e basicamente a gente faz o valor de entrada ser comparado por vários computadores que estão lá funcionando em paralelo no hardware para várias entradas da tabela diferentes ao mesmo tempo. Só que aqui a gente tem que comparar, a gente tem que armazenar tanto o valor quanto uma máscara, dizendo quais bits desse valor são válidos, né? Então a gente tem que fazer uma operação que é basicamente pegar o valor de entrada, fazer AND com a máscara, que aí vai descartar os bits que estão com zero, e comparar com esse valor de cima, assumindo que os x já foram substituídos por zero. Tá? Aí a gente sabe com qual entrada aqui ele casou. E a busca associativa significa que essa comparação é feita em paralelo, né? Pode ser no mesmo ciclo? Pode. A gente pode montar um hardware que demora vários ciclos para fazer essa comparação. Isso é considerado associativo? Desde que seja feito em paralelo, tá? Com todas as entradas. Bom, vamos generalizar essas ações, né? Então, vamos montar uma estrutura, uma tabela, que vai ter um campo que a gente chama de match, casamento, e um campo de ação. E daí a gente pode escrever coisas do tipo: bom, se o IP de destino for X, então faça encaminhe para a porta 7. Se o endereço Ethernet, também chamado de MAC address, de destino for Y e o IP de destino for Z, então descarte o pacote. Bom, quando a gente faz essa generalização, a gente pode implementar diversos tipos de equipamentos de rede diferentes. A gente pode implementar switch, roteador, firewall, que são filtros, né, para a gente descartar pacotes que a gente não quer que trafegue na rede por questões de segurança ou outras. E isso levou a uma abstração para controlar switches usando regras de casamento e ação chamada OpenFlow. Então existe um padrão chamado OpenFlow e a gente tem alguns equipamentos que seguem esse padrão. A gente consegue definir essas tabelas genéricas e esses equipamentos são implementações em hardware que, dependendo de como você programar, podem funcionar como esses equipamentos de rede tradicionais, né? Switches, roteadores ou firewalls, que antes eram equipamentos de função fixa. Então, comutadores de pacotes eles fazem duas operações básicas, que é procurar endereços em tabelas de encaminhamento e encaminhar para a porta de saída correta. Em um nível alto, os switches Ethernet e os roteadores internet, né, roteadores protocolo IP, fazem operações muito parecidas. O endereço que é buscado na tabela é diferente. No caso de switches Ethernet é o endereço MAC, no caso de roteadores IP é o endereço IP, e além disso, os endereços Ethernet eles são sempre exatos, ao passo que os endereços IP, pelo fato deles serem hierárquicos, ele tem que seguir um casamento parcial, né, de pegar só um prefixo dele, tem que possibilitar essa operação. Mas hoje a gente tem esses equipamentos generalizados, implementam o protocolo OpenFlow, que podem funcionar como um ou como outro, aproveitando o mesmo hardware, e até implementar outros tipos de funcionalidade que não a funcionalidade de roteadores IP ou de switches Ethernet.